amado e por Ele ter aceito o sacrifício para que pudéssemos ser salvos, redimidos, adotados, justificados em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Que essa palavra de hoje fale ao coração do seu povo, fale ao coração das pessoas. O Senhor conhece o coração de cada um, e a minha oração é que o teu Espírito possa sondar cada coração, ver, Senhor, o drama, as emoções, os sentimentos, a mentalidade, e que o Senhor, com a sua palavra, que produz efeito extraordinário, possa dar o seu fruto nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, carta aos Hebreus. Vamos meditar um pouco. Nós estamos na série Sem Limites, e essa série Deus tem falado muito comigo, muito mesmo, e eu tenho certeza que também vai falar com você. Hebreus capítulo 11, vamos ler a partir do verso de número 1, ok? E aí eu vou estar saltando alguns versículos e eu vou falando com vocês, mas é importante que vocês tenham a atenção à palavra e a reverência à palavra do Senhor. Olha só o que diz a Bíblia. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Verso de número 8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a própria Sara recebeu vigor para conceder descendência, e deu à luz uma criança quando já de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Por isso, também de um, e esse já considerado quase morto, descenderam tantos como as estrelas do céu em multidão, e como a areia inumerável da praia. Agora, preste atenção nesse texto, no verso de número 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Esse é o texto que nós vamos meditar. Na semana passada, eu falei sobre a lei da semeadura. E depois de ter colocado a base, depois de ter colocado uma muito importante lição, aquilo que você planta, você vai colher. Eu disse aquilo que o apóstolo Paulo diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também o homem colherá. A lei da semeadura também exige essa outra parte, e é essa parte que nós estaremos aqui meditando, refletindo com você sobre a fé. Você planta, você acredita, mas agora é necessário você ter fé. A fé vai te possibilitar uma crença poderosa para que a semente que você plantou, a semente que você colocou, você acredita que ela vai dar o seu fruto. E aí você tem um processo, e eu quero meditar com você. E Bill Johnson, no seu livro, Quando o Céu Invade a Terra, ele fala assim: fé é o espelho do coração que reflete as realidades do mundo de Deus para o nosso. Fé é o espelho do coração que reflete as realidades do mundo de Deus para o nosso. Então, se você deseja trazer o mundo de Deus para o seu mundo,
você precisa de usar a sua fé. Se você deseja viver uma vida sem limites, como nós estamos aqui pregando, você precisa utilizar a sua fé. A fé é poderosa. E nesse mesmo livro ele fala uma coisa muito interessante. Quando o céu invade a terra, te recomendo que você leia. Ele diz assim, que Deus não age por necessidades, porque se Deus agisse por necessidade, os países onde existem muitas dificuldades, muitas necessidades básicas, seriam o principal alvo de Deus. Mas por que Deus não age, então, por necessidades? Porque Deus, ele age por fé. Deus, ele responde à sua fé. Deus, ele responde à sua crença. Deus responde aquilo que você tem capacidade de crer em Deus. Então, todos os milagres na palavra de Deus registrados no Novo Testamento, no Velho Testamento, você sempre verá essa peculiaridade. A fé como o fundamento, como a capacidade de crer, de ver de longe, de possuir de perto, de abraçar. Isso é importante. Como posso viver sem limites diante das impossibilidades? Talvez você está aqui agora com muitas impossibilidades na sua vida, com muitas incertezas, com muitas condições que te condicionam, sua mentalidade, o seu coração, a sua vida. E aí você pode me perguntar, como posso viver uma vida sem limites? O que fazer quando vem a vontade de desistir? Eu confesso, muitas vezes eu tive vontade de desistir. Muitas vezes eu já pensei em abandonar o que eu estou fazendo aqui, em deixar de fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Quantas, e não foram poucas, que passou pela cabeça e disse, eu acho que é melhor eu tentar outra coisa. É melhor eu cuidar de outras áreas que eu também tenho interesse. O que fazer quando você quer desistir? Quando as situações é contra você, quando as correntes invadem o seu barco, quando as tempestades querem fazer você naufragar. Como que você vai dizer, vamos viver uma vida sem limites? Quando você olha para a sua realidade, você não vê possibilidade de mudança. Você olha para o seu redor, você não vê esperança. Você não consegue enxergar uma esperança, como foi cantado aqui. Você não pode ver apenas com seus olhos. A fé te ajuda a enxergar o mundo de Deus. E diante desse mundo de Deus, a fé é uma realidade superior, é uma inteligência superior. Ela está em um campo de transcendência, ou seja, onde não há limitação. Porque o nosso Deus, o seu governo, ele é um Deus poderoso, um Deus sem limites. Então, quando nós trazemos essa fé superior, essa inteligência superior, e aplicamos ela no nosso coração, não há limites para você. Mas mesmo você tendo essa crença, mesmo você tendo essa certeza, mesmo você acreditando em tudo isso, a sua realidade vai ser contrária. Exatamente é aí que a sua fé estabelece. É aí que a sua fé estabelece. Não há como viver uma vida sem limites, sem agradar o Senhor. E não podemos agradar o Senhor se não tivermos fé. Porque Hebreus 11:6 diz que é impossível agradar o Senhor sem fé. Então significa que se é impossível eu agradar o Senhor sem fé, eu preciso criar essa fé no meu íntimo, no meu coração, na minha mentalidade, para poder então viver
o sobrenatural, uma vida sem limites, uma vida extraordinária. Então, sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé é impossível fazer o que nós estamos fazendo aqui. Você vem aqui por fé. Você acredita que Deus vai falar com você. Você acredita que os louvores vão falar com você. Você acredita em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Abraão e Sara é um ótimo exemplo para a gente trocar aqui uns trocadilhos, uma ideia. Para nos inspirar, mas também para nos enxergar. Quando você olha para Abraão e Sara, você vai verificar altos e baixos em sua vida. Mas um homem que mesmo diante das impossibilidades, ele viveu sem limites. Quando Deus chamou Abraão, grave o que eu vou te dizer agora. Quando Deus chamou Abraão, Deus não se preocupou como ele era. Quais eram as suas condições? Quais eram as suas impossibilidades? Quais eram os seus limites? Mas Deus estava vendo o que Abraão iria se tornar dele. Então, quando Deus te chama, Ele não está preocupado com as suas condições. Ele não está preocupado se eu posso ou se eu não posso, se eu tenho habilidade ou se eu não tenho, se eu tenho capacidade ou se eu não tenho, se eu me desenvolvi intelectualmente ou não. Deus não está preocupado com isto. Ele está, sim, vendo o que você vai se tornar. Porque o olhar de Deus não é no seu agora. O olhar de Deus está sempre para o futuro. Veja, de Gênesis a Apocalipse, o que você tem? Você tem uma ideia daquilo que vai ser. Você tem uma ideia exata do que a Bíblia afirma do que vai ser. E você acredita o que é isso? A sua fé. Você acredita numa nova Jerusalém. Você acredita que Ele vai voltar. Você acredita que Ele vai vir arrebatar a sua igreja. O que é isso? É uma mensagem do futuro que você acredita no campo da sua fé. Isso te faz você permanecer. A viver uma vida sem limites. Então, quando Deus chamou Gideão, Ele disse, varão valoroso. Mas naquele momento ele era medroso. Mas Deus estava dizendo, você vai se tornar um homem de fé. Aí você me pergunta, como que se torna um homem de fé, uma mulher de fé? Passando por diversas situações. Vivendo sem limites. A obediência de agora determinará como será o seu amanhã. E eu queria que você gravasse 4 palavras. Movimentos, decisões, tempo e imaginação. 4 palavras que eu quero que você grava nessa mensagem. Movimentos, decisões, tempo e imaginação. Movimento é a sua convicção que te move a mexer por algo. A fé exige compromisso. A fé exige compromisso. E o primeiro movimento de Abraão, sabe qual foi? Sair. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Não tem como você viver uma vida sem limites se você permanecer na zona no mais do mesmo, na teia da comodidade ou na zona de conforto. Não haverá possibilidade para você viver resultados diferentes, uma vida diferente, uma vida sem limites se você permanece na teia da comodidade. Agarrado no mais, no mesmo, num ciclo sem crescimento, num ciclo da estagnação. E Deus fala com Abraão, e o primeiro movimento que Abraão faz é sair para um campo desconhecido. A fé, grava o que eu vou te dizer, a fé
sempre te leva para uma zona desconhecida, onde você não tem domínio, onde você não tem segurança, onde você não tem habilidade, onde você não tem certeza, mas a sua fé te faz acreditar que vai ficar tudo bem. Abraão saiu daquele lugar não pelos seus sentimentos, mas por decisão de fé. E aqui é muito interessante a gente analisar isso, porque no sentido da palavra, do texto, no seu original, esse sair não é um sair emocional. Ele não sai por sentimento. Essa decisão do movimento de sair da sua terra, da sua parentela, é uma decisão refletida. Abraão, ele ouve a voz de Deus, ele medita sobre essa voz, ele pensa sobre o que Deus disse, ele imagina sobre o que Deus falou, então ele sai. Então a fé sempre te leva a um movimento e um movimento. Já ia falar aqui a outra parte, mas eu vou acompanhar. Esse movimento precisa ser um movimento certo. Então, o que Deus fala com o pastor Márcio pode ser muito diferente com o que Deus fala com José Cafino. O movimento de um não pode ser comparado ao movimento do outro, porque a fé é uma coisa singular, é particular. Mas esse sair é consciente, não é pela emoção. Por que Abraão nunca voltou para sua terra? Você sabe por quê? Porque ele sabia, no dia que ele saiu, que ele nunca mais podia voltar. Isso é consciência formada. É a certeza do que Deus havia dito por ele. Sai de sua terra. Então Abraão, ele nunca, nesse aspecto aqui, ele foi movido pelo seu sentimento. Muitas vezes era muito melhor ele voltar para o seu padrão antigo. Viver o que ele já vivia, na zona do conhecido. Mas Abraão, ele sai da sua terra, porque a fé te leva para uma consciência. Te leva a você ir para onde todo mundo não quer ir. Pastor, não faz isso. Fulano não faz isso. Ciclano não faz isso. A fé é você andar numa contramão. Por isso que o texto em Hebreus disse: o justo viverá pela fé. E eles não são daqueles que recuam, mas daqueles que avançam. A fé é sempre para frente, é sempre um avanço, é sempre pensando no futuro, pensando numa crença poderosa. Então, para você viver uma vida sem limites, você precisa fortalecer a sua fé. Não saia do mais do mesmo. Thomas Urleg, ele diz assim: a grande finalidade da vida não é o conhecimento, é a sua ação. Talvez você tenha muito conhecimento, talvez você tenha muita habilidade em conhecer algumas coisas, mas o que vai definir a sua vida não é o que você sabe, é o que você faz, é a sua ação. A grande finalidade da vida é a ação. Então Deus quer que você saia da zona de conforto, da teia da comunidade, da teia onde você está acostumado a ficar. Então, se você ficar aonde você está, a sua vida de amanhã será igual à sua vida de agora. Ela vai simplesmente se repetir, o mais do mesmo, sem novidade, sem crescimento, sem expansão. Por quê? Você não faz movimentos. A vida é movimento. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar... Eu fico agoniado quando eu fico parado. Eu sempre estou procurando exercitar minha mente, meu coração. Eu preciso estar focado em movimentar. Segunda palavra: decisões. Decisões. A fé te ajuda a tomar decisões. Por isso que eu disse que a fé, a decisão de Abraão é uma decisão refletida, não é uma decisão feita. Eu me lembro uma vez que eu era diácono ainda na altura, e alguém estava pregando e a pessoa
muito emocional e entregou a chave do seu carro com um documento. Eu estou entregando como oferta. Só que no outro dia ele precisou do carro para ir para o trabalho. E ele voltou: pastor, eu preciso do meu carro. Não, mas você entregou seu carro. Você ofertou. Emocional. A fé não é isso. Você tem que ser consciente do que você está fazendo. Você tem que pensar no que você está fazendo. Você tem que saber o porquê que você está fazendo. Você não pode ser conduzido. A fé é algo interno. É algo que não tem volta. Quando você faz, você sabe por que você faz e não há volta. Pelo que você fez, porque você sabe que é certo. A fé é uma consciência, é uma inteligência que se manifesta. Então, Abraão, ele toma uma decisão consciente. A fé é uma certeza. É uma certeza. E Abraão, ele decidiu por fé. Ele não sabia para onde ele ia. Ele não sabia o que ele ia esperar. Ele não sabia o caminho. Deus nunca vai te revelar o quando. O quando é no processo. Deus nunca vai te dar os detalhes. Deus nunca vai te mostrar o quadro final. Ele vai te dar uma palhinha ou alguns pitacos para que você continue crendo, para exercitar a sua fé, porque a sua fé cresce. A sua fé, ela continua crescendo. Na medida dos seus desafios, a sua fé cresce. Bill Hybels, ele disse que se você tem recurso suficiente para fazer tudo o que você faz, é sinal que a sua visão é muito pequena. Então significa que você sempre não terá o suficiente para fazer algo grande. Então quanto mais você cresce, mais você pensa em fazer coisas maiores. E como você faz coisas maiores implica dependência, implica zona do desconhecido, implica você fazer coisas que você nunca fez, assumir compromissos que você nunca assumiu, enfrentar dificuldades que você nunca enfrentou e continuar nessa jornada. Então, decisões. A fé te ajuda a tomar decisões. Terceira palavra, e aqui eu quero me deter um pouco mais, o tempo. Movimento, decisões e tempo. O tempo é o termômetro da fé. É muito bonito a gente viver pela fé. Alguém que diz assim: pastor, eu vivo pela fé. Uau! Eu vivo realmente pela fé. Fantástico! Extraordinário! A fé, ela sempre será testada pelo tempo. Será que você tem fé mesmo? Será que a nossa fé é uma fé consciente que Deus falou conosco? O que Deus falou com você, você é consciente? E se isso demorar tanto tempo, você vai aguentar? Você vai suportar? Então a fé, para você viver uma fé sem limites, uma vida sem limites, você precisa passar pelo termômetro do tempo, que vai medir a temperatura da sua fé. E haverá momentos que a sua temperatura vai estar baixa ou alta, ou haverá momentos que você vai assim: não quero saber de Deus. Eu não quero saber desse Deus. A minha vida está muito complicada. Nada está acontecendo. Porque o grande desafio é, você disse assim: Deus falou comigo. Deus me mostrou isso. Deus falou isso. Aí você não tem o resultado para mostrar. Você não tem visivelmente para dizer: vocês podem acreditar em mim. Deus falou comigo, mas aonde está esse Deus? Na epístola de 1 Pedro, ele fala: onde está o seu Deus? Vocês estão dizendo que ele está voltando. Cadê ele? Por que ele não veio? Por que ele demora tanto? Esse é o desafio do seu tempo, do nosso tempo. As pessoas querem ver o nosso Deus. E você: mas ele falou comigo. E aí o tempo
as pessoas vão te amassando. E você vai testando a sua fé. Será que Deus falou mesmo? Será que Ele falou comigo? Esse é a checagem, onde muitas vezes, muitas pessoas acabam no meio do caminho. Anota essa frase, você que está anotando. Os homens que viveram sem limites com Deus foram aqueles que souberam ficar na sala de espera de Deus por muito tempo. Os homens que viveram sem limites foram aqueles que souberam ficar na sala de espera por muito tempo. As pessoas não querem esperar. As pessoas querem o imediato, o agora. Mas os homens que sobressaíram, que se destacaram na fé, foram homens que ficaram de molho na sala de espera de Deus. Pelo tempo, sendo provado, sendo testado, sendo avaliado. E Abraão ali sendo testado, você vai ser pai de multidão. Sarai, você vai ser uma mulher que vai gerar muitos filhos. Mas eles eram estéreis. Não poderia ter filho Sarai. Havia uma impossibilidade, mas a impossibilidade não foi o motivo pelo qual eles não saíram. Eles saíram mesmo diante da impossibilidade. Eles acreditaram. Mas o problema é que eles acreditavam tanto nesse mês. Vai dar certo. Então todos os meses havia aquela expectativa, Cris. Será que eu vou ficar grávida? Não. No outro mês de novo a tentativa. Mais uma vez uma tentativa. Outra tentativa. Eles crendo. Não desanime. Não desistem. E anos que passam, meses que passam, semanas passam, os dias passam. E eles estavam continuando, tentando, acreditando, eu vou ter filho. Deus me prometeu. Deus me disse, Deus falou, eu vou abraçar o meu filho, eu vou abraçar minha promessa, eu vou carregar no colo. O tempo passa. O tempo é o nosso maior inimigo para destruir a nossa fé, porque é mais fácil desistir, é mais fácil voltar para trás, é mais fácil aceitar a realidade do que você dizer, não, eu vou continuar crendo, eu vou continuar me movimentando. E Abraão, ele não parava, ele se movimentava, e ele se tornava rico, ele se tornou rico. Às vezes você vai ter alguns resultados na sua vida, mas não é o resultado que você quer. Você tem aquele resultado, você tem aquela meta que você deseja, aquele sonho que Deus te disse, e é aquele sonho que te move, aquele sonho que faz você acreditar, é aquele sonho que te faz você viver uma vida sem limites. Então Abraão, ele tinha bois, ele tinha ovelhas, ele era rico, tinha servo, mas ele não era completo. Às vezes, você está tendo resultado em algumas áreas. Não tem faltado nada para sua casa. Não tem faltado nada para sua vida. Mas te falta algo. Aquilo que Deus te prometeu. E aí chega um tempo, passou pouco tempo, 100 anos. Abraão abraça o seu filho. Abraão, ele abraça o seu filho. Mas antes de falar nisso, no reino de Deus não existem atalhos, existem caminhos. E pelo tempo que eles estavam tentando, eles chegaram a uma conclusão. Abraão e Sara dizem, olha, vamos fazer do nosso jeito. E aí Sara pega Agar e entrega para Abraão, fazendo do seu jeito. Ali é um casal que tentou tanto, que acreditou tanto, que pensou tanto, que esperou tanto tempo, mas não aconteceu. E eles acharam, não, essa promessa não vai acontecer. Quantas vezes você já pensou isso? Essa promessa não vai acontecer. Isso não vai dar certo. Então eles escolheram do seu jeito.
Aí gerou Ismael. Deu problemas, deu conflito. Então grave isso. No reino de Deus não existem atalhos, existem caminhos. E esses caminhos são obedecidos por princípios e valores. Não adianta você querer ultrapassar os princípios e valores, sendo que no reino de Deus existem caminhos e você não pode atropelar. Não existem atalhos no reino de Deus, só existem caminhos. Se você... Aí chega um tempo que agora Deus realiza o sonho de Sara. Deus realiza o sonho de Abraão. Ele pega Isaac. Deus abre a madre de Sarai. Ela agora nasce o seu primeiro filho, chamado Isaac, que significa sorriso, alegria, felicidade. E Sara imagina você no lugar de Sarai, esperando tanto tempo a sua promessa, e agora carregando, olhando para o seu filho. Imagina você no lugar de Sarai. Ele prometeu. Ele prometeu. E ela também creu. Mesmo diante das suas falhas, ela creu. Ele prometeu. Não desista, queridos. Mas agora acontece uma coisa que muitas vezes acontece comigo e com você. Abraão, ele começa a amar demais o seu filho. E quando você começa a amar demais o que Deus te deu, é uma questão de tempo, ele vai te pedir um sacrifício. E aí, muitas vezes, nós não entendemos isso. Porque Deus, ele não é sentimental. Deus, ele não mexe. Deus, ele não é sentimental. Deus, ele fala assim: Abraão, eu quero te pedir uma coisa, me entrega o seu filho. Cadê o sentimento desse Deus? Cadê as emoções? Será que Deus não percebe as emoções de um pai que esperou durante tanto tempo? Às vezes nós não entendemos. Deus, muitas vezes, ele não quer saber das suas emoções. O caso de Jonas é um exemplo. Entre as emoções de Jonas e o propósito de Deus, Deus fica com o seu propósito e abandona as suas emoções. Porque o que vale é o propósito. Não é a minha expectativa, não é o que eu quero, não é o que eu penso. É o que Ele quer para mim, e ponto final. Não há como discutir isso. Então Deus disse assim: Abraão, oferece a mim o seu filho. Poxa, que Deus injusto. Aí Abraão agora está em crise. Poxa, eu esperei tanto tempo, eu imaginei tanto tempo. Agora que eu tenho um filho, é direito meu usufruir. Eu acreditei durante tanto tempo, eu sonhei tanto tempo. Mas agora Abraão, ele se destaca. Ele ensina a nós, porque Abraão, ele entende uma coisa, ele entende de princípios. E Abraão entende que é melhor perder um filho do que desobedecer a Deus. Já viu isso? É melhor perder um filho, porque Abraão entende que o pecado da desobediência contra o seu Criador custaria a sua vida para sempre. Então ele disse: eu entrego meu filho, mas eu não desobedeço a Deus. É isso que destaca Abraão. Então ele está pronto para imolar o seu filho. Ele está pronto para sacrificar o seu filho. Ele sobe. Imagina você subindo com o seu filho. Eu fico imaginando, meu Deus, não pede uma coisa dessa não. Imagina você subir na montanha com o seu filho. E ele diz assim, como foi cantado aqui: pai, cadê o cordeiro? Filho, Deus proverá. Mas você sabe que ele era o cordeiro, e você não pode falar para o seu filho. Como que você lidaria com uma situação dessa? Já reparou uma coisa dessa? A fé é uma coisa consciente. E Abraão, ele está lá. Quando se trata de sacrifício, olha, aponta isso. Quando se trata de sacrifício, é a consciência que dirige, não as suas emoções. Deus, ao enviar o seu Filho amado para nos salvar,
ele não agiu por emoção. Ele agiu por consciência. Ele sabia que ao enviar o seu filho, ele teria que morrer. Teria que ser sacrificado, teria que ser cuspido. Ele seria humilhado. E será que Deus não tem sentimento de ver o seu filho sendo humilhado? De ver o seu filho recebendo uma coroa de espinhos? Será que esse Deus não chora? Será que esse Deus não padece? E às vezes eu e você, Deus não está vendo o meu sofrimento. Deus não está vendo a minha dor. Será mesmo que Deus não está vendo? Ou é você que não tem capacidade de entender o que Deus está fazendo? A vida sem limite implica fé. E a fé é uma coisa esquisita. Porque você sempre anda na contramão. Você sempre anda no anormal. No que não é óbvio. Então cuidado com as suas emoções. A fé e as emoções, elas não combinam muito bem. Agora, uma fé inteligente, ela usa as emoções a seu favor, não contra você. Então use as suas emoções a seu favor, não contra você. Tenha o domínio da sua, não seja dominado por elas. Pastor, eu estou sentindo, esse negócio é perigoso. Eu estou sentindo. A gente sente tanta coisa. Se eu for me dirigir por aquilo que eu sinto, a primeira briga do casal você faz besteira. Porque você não pode ser dirigido assim. O primeiro desentendimento que você tem com alguém na rua ou no trabalho, você pensa besteira. Mas não é assim que a fé funciona. A outra palavra, imaginação. Movimento, decisões, tempo, imaginação. A capacidade de ver de longe. No texto que nós lemos, muitas vezes, a gente pensa assim, poxa, eu estou me movendo há tanto tempo e eu não abraço a minha promessa. O texto disse que todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha só, morreram na fé e não receberam as promessas. Morreram na fé e não receberam as promessas. Eles lutaram a vida inteira, acreditaram, se moveram, mas não receberam. O texto está dizendo, os heróis da fé, na galeria dos heróis, que muitos morreram sem ver a sua promessa acontecer. Mas olha o que o texto diz. Aí é onde entra aqui a imaginação, junto com a fé. Mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas e abraçaram, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que está acontecendo aqui? Eles morreram na fé, mas a imaginação deles, enquanto eles estavam caminhando, a fé, a sua promessa sempre esteve presente. De tal forma que eles foram capazes de abraçar a sua fé. De ser persuadido, ou seja, impulsionado por elas. Então você abraça a sua fé, você abraça a sua promessa, você é persuadido por ela, você crê nela e você vive como se ela já existisse, como se ela já fosse real dentro de você. Isso é imaginação. Por que que Estevão e os homens, eles sobressaíram nos mártires? A imaginação. Eu estarei com Cristo. A imaginação de glória, de poder, faz você enxergar longe e anula, de certa forma, a intensidade do seu sofrimento no agora. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a breve, momentânea tribulação presente não se compara com a glória futura. Então, meus irmãos, imagina você, Alessandra, com a sua promessa. Agora imagina você já com ela dentro do coração, te movendo, fazendo você acreditar, fazendo você todos os dias. É hoje que vai acontecer, é hoje que Deus vai responder,
e você vive como se já existisse. A imaginação. A mulher do fluxo de sangue disse: se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Ela viu a sua cura antes de tocar. Então a sua fé fez com que ela se movesse. Ela não podia tocar em ninguém, ela não poderia estar no meio de uma multidão pela lei, mas ela disse: eu não quero saber se a lei diz isso, se pode, se não pode. Eu já vi a minha cura, eu vou tocar. Não impede. Ela saiu naquela multidão correndo e disse, e quando ela toca na orla da veste de Jesus, ele para e disse: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Mas ela recebeu isso antes. Ela disse: não somente eu tocar. Então, se você imaginar a sua cura, imaginar a sua promessa, você já consegue abraçar. Você não é a sua condição, você não é o momento do agora, você tem uma fé inteligente que te faz acreditar. Deus disse para Noé: constrói uma arca. O que você acha que Noé pensava enquanto ele construía a arca? Chuva. Mas nunca existia chuva. Mas ele imaginava: eu vou construir essa arca durante bom tempo. Noé, você está doido. Noé, não faça isso, não vai chover. Eu estou vendo a chuva. Vocês que estão loucos, não sou eu. É isso que falta em nós. Você construiu uma arca quando todo mundo diz: isso não vai dar certo, isso não funciona. Noé construiu a arca sem chuva, sem muitos recursos. Ele teve fé que ia conseguir pegar uma raposa e um coelho juntos. Já viu? Dois animais espertos. Ele disse: não, isso aqui para mim é... Os coelhos vinham, Eric. Já viu? Quem já correu atrás de um coelho? Ó, um carro. E mesmo assim não apanhou. Eu lembro, quando eu morei em Cuiabá, tinha uma vizinha que tinha um coelho, e ela estimava aquele coelho demais. Ela chamou os meninos lá da rua: pelo amor de Deus, corre atrás do meu coelho. E vai aqueles meninos correr atrás do coelho. Mas era uma festa. Ele sempre fugia, a gente sempre já tinha a missão: resgatar o coelho. Aí eles ficavam com medo da gente, eles escondiam no canto. E a meninada: te peguei mais uma vez. Mas não era fácil. A fé, a imaginação te faz você mover. Então, se você quer viver uma vida sem limites, você precisa disso. Quando nós entramos aqui, foi por imaginação e por fé. Nós alugamos esse espaço no meio da pandemia. Impossível. Nós oramos ali e declaramos: esse lugar é nosso. Esse lugar vai ser o lugar do nosso culto, da nossa celebração. Nós cremos antes de assinar o contrato. Nós fazemos as coisas pela imaginação, pela fé. Deus falou, Deus prometeu. Mas às vezes você pode dizer: poxa, mas tem tantas coisas que faltam. Sim, é por isso que nós estamos aqui. Para acreditar, para se mover, para fazer acontecer, para sofrer no limite, para passar pelo tempo da checagem do tempo e esperar abraçar o seu filho. Agora pensa bem: quantos filhos Abraão abraçou? Quantos filhos Abraão abraçou? Ele abraçou apenas 2, no caso dele 2, Ismael e Isaac. Sarai abraçou apenas um. Ela só teve um filho em seus braços. Mas qual foi a promessa para eles? Deus disse para Abraão, para Sara: sai da sua tenda, olhe para as estrelas, conte areia da praia. Assim será a sua descendência. Porque Deus trabalha com uma cadeia de multiplicação. Então, Sara e Abraão não nos conheceram. Eles não sabem que nós existimos, mas eles creram em nós.
Às vezes nós não entendemos essa questão. Abraão foi pai de multidão, mas ele não viu seus filhos. Mas essa multidão vem através da cadeia da multiplicação. E lá em Apocalipse fala de uma multidão, mas Jesus ele não está aqui presencialmente, mas os seus discípulos se multiplicam para gerar essa multidão. Nós precisamos entender isso, que a coisa mais importante é a multiplicação, porque Deus ele é um Deus de multiplicação. Que o Senhor levante você, que você estabeleça uma fé firme, uma fé forte, uma fé com resiliência. Eu não estou te prometendo uma vida fácil. Estou te prometendo que você vai passar pelo tempo da checagem, o termômetro da fé. E se você sobressair na sala de espera, você vai viver uma vida sem limites. Abraão, ele tem uma vida sem limites até hoje, o seu legado. Por isso que a Bíblia diz que Abraão ele é o pai da fé. Foi essa área que Abraão se destacou. Paulo ele diz o quê? Que Abraão creu contra a esperança. Ele viveu contra a esperança. Eu não sei como que você está vivendo agora. Eu não sei como é a sua realidade agora. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. E eu creio no Deus que me prometeu. Eu uso muito essa palavra aqui, a imaginação. Eu treino o meu cérebro para imaginar aquilo que eu quero. E se você não treinar isso, você vai perder um baita de um tempo. Treina o seu cérebro para imaginar aquilo que você quer. Ou aquilo que Deus te disse que Ele vai fazer em sua vida. Porque assim você se mantém ativo. E quando você vem à luta, quando a sua fé é lógica, e quando a sua fé é consciente, mesmo você querendo desistir, você não consegue. Foi o meu caso, quantas vezes eu pensei em desistir? Eu disse, poxa Deus, o negócio está muito duro, está osso, está difícil. Mas a fé consciente, ela fala, mas você tem que suportar. O justo viverá pela fé. Deus, lá em Ezequiel 37, ele pega o profeta, leva o profeta ao vale de ossos secos. Não para fazer outra coisa, mas para mostrar para o profeta uma outra realidade. Aí o que Deus fala com o profeta? Filho do homem, esses ossos secos poderão reviver? É claro que Deus sabe que sim. Mas Deus queria saber se o profeta acreditava. Sim, Senhor, tu sabes, então profetiza. Você teria fé para profetizar sobre ossos secos? Sobre mortos? E mais Ezequiel, ele profetizou pela fé e viu um exército de pé. Depois ele profetizou que o Espírito descesse sobre eles. E o Espírito desceu. Tudo uma questão de fé. Então Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos. Faz ele imaginar, faz ele crer, faz ele romper. E acontece então o milagre. Mova pela sua fé. Não pelos seus sentimentos. Não pelas suas emoções. Mas quando você mover pela sua fé, tenha consciência que você não pode voltar atrás. Porque é algo refletido, meditado. Amém? Fique sobre os seus pés, eu quero orar por você. Uma fé extraordinária. Uma vida sem limites. Você sempre vai crer. Eu sempre creio. Eu sempre creio no milagre. No hoje, no agora. No que Deus vai fazer. Porque eu entendi que a energia que você gasta pensando em coisas que não prestam é a mesma energia que você poderia gastar em coisas produtivas. Então, se é a mesma energia, então gaste em Deus.
fortalecendo a sua fé. Eu não sei como você está. Deus disse para Abraão: Abraão, não há nada para mim difícil. Não há nada para Deus difícil. Às vezes a gente está num lugar, um beco sem saída. Quantas vezes a gente fica nesse beco sem saída? Quantas vezes eu fiquei num beco sem saída? Eu lembro, todos sabem aqui a nossa história, quantas vezes a gente chorou pedindo a provisão e a provisão não vinha na hora que a gente pedia. Você chegava no limite e falava: cadê? Cadê? Cadê a provisão? Cadê o cordeiro? Mas você precisa continuar. Uma vida sem limites é isso. Que na segunda-feira você leve essa palavra. Imagine a sua semana. Imagine o que Deus vai te fazer. Imagine, profetize a palavra de Deus na sua casa. Profetize as promessas de Deus. Profetize as bênçãos de Deus. E supere o tempo. Supere o tempo. Coloque a mão no seu coração.